Bom dia, graça e paz, alegria poder estar aqui mais uma vez no domingo, que é o dia do Senhor, para compartilhar um pouco da palavra de Deus, agora ministração devocional ao nosso coração. Tivemos já o estudo da escola bíblica dominical, na EBD, Grupo de Crescimento Cristão, e foi ministrado pelo pastor Alain. Estamos estudando esse livro maravilhoso de Atos dos Apóstolos. Como eu sempre tenho declarado, fala da nossa fé, lá dos nossos antepassados, aquela fé genuína, fala da nossa história como igreja, da nossa história como cristão. E agora então estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo, uma palavra de fortalecimento da nossa fé. Espero que você tenha sido muito abençoado com a ministração do estudo que antecedeu a este momento. Vamos estar agora então com o toque do chofar, nos preparando para esse tempo quando vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Vamos falar com o nosso Deus. Amado, querido Deus, nós queremos estar agora na presença do Senhor, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos agradecer ao Senhor por tua bondade para conosco, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Agradecer ao Senhor pela presença bendita do teu Espírito Santo em nós e entre nós. Agradecer ao Senhor pela família, pela igreja. Agradecer ao Senhor pelas provisões. Queremos, Pai, confessar os nossos pecados. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Reconhecemos que temos pecado contra o Senhor, pecados individuais, pecados coletivos. Nós temos muitas vezes transgredido os princípios do Senhor, mas que pela tua graça, a graça manifestada na cruz de Cristo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, lava-nos no sangue do Cordeiro. Também queremos, Pai, confessar o pecado da igreja no Brasil, da tua igreja, a igreja brasileira. Que o Senhor também cubra todos os ministérios, todo o teu povo, com o sangue de Jesus.
não leva em conta, Pai, as nossas transgressões, não leva em conta, Pai, o nosso desleixo com as coisas do Senhor. Que o Senhor também, Pai, perdoe o pecado da nação brasileira. Ó Deus, abençoa a nossa nação. Perdoa, Pai, o pecado da nação brasileira, que reiteradamente tem afrontado o Teu nome. Que o Senhor visite a nossa nação. Que haja, ó Deus, uma convicção também na nossa nação do pecado. E que a boa mão do Senhor esteja sobre a nação brasileira, visitando, Pai, cada família, em todo o território, em todos os lugares, visitando, Pai, cada casa, visitando, Pai, cada pedacinho de terra, que a mão do Senhor esteja sobre nós. Abençoa, Pai, as autoridades estabelecidas, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Que a bondosa mão do Senhor esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Que cada um cumpra, ó Deus, o dever para qual foram constituídos, a fim de que haja ordem na nação, a fim de que haja um ordenamento no caminhar do povo, a fim de que haja paz na nossa nação, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, venha com providência para suprir todas as necessidades da nação brasileira, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha visitar cada poder estabelecido, que o Senhor venha visitar cada líder desta nação, e que tudo que é contra os princípios do Senhor, todo tipo de pensamento, de ação, de ideologia, Pai, que o Senhor, pela Tua mão poderosa, remova da nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Que haja paz na nossa nação, que o Senhor intervenha também na área da saúde, para debelar, para impedir a propagação desse vírus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor visite os enfermos, todos eles. Cremos que o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, e que não há outro além do Senhor. Cremos que não há nada impossível ao Senhor. Que o Senhor então visite os enfermos nos hospitais ou fora dele. Que o Senhor também abençoe os profissionais de saúde, os médicos, paramédicos, toda a equipe médica. Ó Deus, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, Pai. Que o Senhor também fortaleça, anima, ó Santo Deus. Que, ó Deus, eles sejam guardados, protegidos de qualquer tipo de contaminação. Fica conosco, Pai, nesse tempo que vamos estar aqui na Tua presença. Fica conosco quanto à meditação, à proclamação da Tua palavra. Que, Santo Deus, o Senhor vá à frente, falando aos corações, abençoando vidas e famílias. E onde chegar, ó Senhor, esta palavra, que ela possa ser bênção na vida de cada um. Oramos agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Antes de entrarmos no período de louvor, adoração ao Senhor, devo só lembrar a vocês das nossas transmissões durante a semana, domingo pela manhã, como estamos fazendo agora, à noite às 19h30 horas, segunda, quarta e sexta às 20 horas. Queremos convidar você a estar participando deste encontro. A igreja não está podendo se reunir fisicamente, então a reunião presencialmente, mas é uma reunião em espírito, online, onde nós estivermos, nós vamos estar assim nos reunindo. Que você possa estar assim agendado, preparado para isso. Também quero saudar aos aniversariantes dessa semana. Aniversariou a Estherzinha, a Esther, no dia 1º. Hoje, no dia 3, está aniversariando o Fernando, nosso netinho. Que o Senhor possa estar visitando, abençoando, dando saúde. Que essas duas crianças cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Receba o nosso abraço, o abraço da nossa igreja. Também queremos lembrar você sobre a nossa Operação Antioquia,
uma oferta de socorro aos necessitados, que você possa estar vendo no grupo do WhatsApp da igreja as instruções e as orientações que ali estão, e que você possa estar assim também participando deste momento. O momento é este. Vamos estar então nos mobilizando conforme Deus estiver tocando em cada coração para levar esse projeto adiante e poder fazer alguma coisa para ajudar aqueles que estão passando por necessidades nesse tempo de crise. Amém, queridos? Vamos então estar adorando o Senhor. Vamos agora também para adorar ao nosso Deus. O salmista assim disse: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ali em Salmos 34, verso 1. E no capítulo 35, verso 28, ele disse: e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Então nós precisamos buscar ao Senhor todo dia, amém? Louvar o seu santo nome todo dia. Nós precisamos buscá-lo. É isso que nós faremos agora também, através desse cântico. Te busco. Que você possa ir no seu lar. Puxa a mesinha para o lado, para não ter nenhum acidente, nenhum incidente. Chama as crianças. Louve ao Senhor com tudo que você tem, com fôlego, com as palmas, com o seu corpo. Amém? Que Ele é digno. Toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Eu te busco, te procuro, Deus. Em silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora te revela-te a mim. Conhecer-te mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero
ao Senhor também através dos dízimos, das ofertas, possamos estar aí atentos, acompanhando as orientações da igreja também, de como fazer isso, mas que antes de mais nada, que sejam ofertas e dízimos que venham de corações agradecidos por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, pelas suas promessas e tudo o que Ele é tudo para as nossas vidas, amém? Então, vamos louvar ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo, declare. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Cante comigo. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Senhor, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia, sejamos gratos. Amém. Glória a Deus. Vamos estar consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas e também agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes, além da Esté e do Fernando, a Juliana e Vera têm também completado mais um ano de vida. Vamos agradecer a Deus pela vida desses queridos. Vamos também estar consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas, a vida dos dizimistas e dos ofertantes. Lembrando que a orientação para você entregar o seu dízimo e a sua oferta está lá no grupo da igreja. Você pode consultar lá e qualquer dúvida faça contato conosco. Quero ler para você Abacuque capítulo 3, verso 17 a 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Está falando aqui de um tempo de crise, de perda. Diz assim o profeta: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Diz ainda a palavra: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Que Deus abençoe a leitura de sua bendita palavra. Esse texto nos fala que mesmo no tempo de crise, de dificuldade, nós devemos, em primeiro lugar, ser gratos ao Senhor. Em segundo lugar, entender que Ele é a nossa força, Ele nos sustenta, Ele nos mantém os nossos pés firmes como os da corça. Em terceiro lugar, devemos estar alegres, porque o Senhor cuida de nós. Também quero compartilhar um outro texto, que é de Atos capítulo 11, que diz assim: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo,
Isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Esse segundo relato bíblico, amados, fala da igreja de Antioquia, que era uma igreja pobre, não era a igreja principal, embora muito importante no grupo de igrejas iniciante, mas que ouviram que em Jerusalém, a igreja maior, a igreja mãe, estava havendo dificuldades, mas a dificuldade estava em todo mundo. Mas a palavra diz que eles levantaram uma oferta que pudesse socorrer os irmãos. Então nós também queremos consagrar ao Senhor agora as ofertas que têm sido chegadas de socorro nessa operação Antioquia. Não é porque estamos passando por necessidade pessoal que nós não vamos tirar um pouco de que Deus tem nos dado para ajudar a socorrer as outras pessoas. Então nós vamos estar consagrando ao Senhor os dízimos, as ofertas que têm chegado até a igreja, né? Essa que tem sido entregue aqui agora no altar do Senhor, aquelas ofertas também para essa operação Antioquia, uma oferta de socorro aos necessitados. E vamos estar agradecendo ao Senhor também a vida dos aniversariantes. Vamos então orar. Amado Pai, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata, porque o Senhor tem o mundo nas tuas mãos. Somos agradecidos ao Senhor. E, ó Deus, mesmo em tempos de dificuldade, em tempo de escassez, de incerteza, nós, ó Deus, queremos declarar a nossa confiança no Senhor. E queremos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é quem nos fortalece. Como disse a tua palavra, o Senhor nos faz estarmos firmes com os pés firmes como o da corça. E mesmo, Pai, nesse tempo de dificuldade, queremos, movido pelo teu amor, movido pela fala do teu Espírito Santo, também ajudar a outras pessoas. Daí porque nós estamos consagrando ao Senhor as ofertas que já têm chegado até a igreja, para ajudar aqueles que estão passando por necessidades fundamentais. Que o Senhor, Deus, aceite dízimos, as ofertas, como expressão do nosso amor, do nosso entendimento, do teu querer, para este momento. Que o Senhor, Pai, tome em suas mãos a vida daqueles dizimistas e ofertantes, aquelas pessoas que têm sido fiéis ao Senhor também quanto aos dízimos e às ofertas. Que o Senhor faça-os prosperar, faça a tua casa prosperar, faça o teu povo prosperar, mesmo em meio à adversidade. Visite aqueles que estão passando por aperto agora, aperto financeiro, falta daquilo que é básico. Que o Senhor intervenha sobrenaturalmente na vida do teu povo e também na vida da nossa nação. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor pela vida dos aniversariantes, ó Deus, da Estherzinha, do Fernandinho, da Vera, da Juliana. Que o Senhor, Deus, possa abençoar estas vidas. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a esses amados. Que o Senhor dê saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, que possam todos crescer, progredir, avançar. Ó Deus, que o Senhor ainda lhes conceda muitos anos de vida. Oramos agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, aleluia. Deus é maravilhoso. Antes de compartilhar um pouco da palavra do Senhor, quero apenas mencionar para você e lembrar, você que faz parte do grupo da igreja, já deve ter visto, se não, veja depois, sobre o nosso mês, o mês do lar. Então, a palavra do mês é integridade. E o tema do mês é até aos confins da terra, mais amoroso. E o verso do mês, Romanos 12:10, amai-vos
cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E esse é o mês da família, é o mês do lar. Então nós queremos lembrar você, que já está aí divulgado para a igreja, começamos no dia 1º uma campanha de fé da igreja, quando as famílias estão recebendo aí meditações, cada dia uma meditação, e cada dia é um motivo de oração, que cada família possa estar, além daqueles propósitos que já temos, estar cumprindo esses 31 dias de oração e de meditação, em temas relevantes para a família. Você pode ver no grupo de WhatsApp, que está aí, um material excelente, preparado para cada um de nós. Também você possa estar, se desejar, é uma dica que nós damos, possa estar lendo o livro de Provérbios, tem 31 capítulos, e ali há muitos conselhos para a família, para o homem, para a mulher, para o jovem. São 31 capítulos, você pode ler cada dia um capítulo desse livro de Provérbios. Se você ainda não começou, pode começar e depois, cada dia, lendo um capítulo. E assim você vai ser abençoado, sua família será abençoada também. Quero compartilhar um pouco agora da palavra do Senhor, seu coração, esse tempo de exposição da palavra. Saímos de um tempo de ensino, agora para um tempo de ministração da palavra ao seu coração. Temos estudado, temos compartilhado sobre o tema Jeová é Deus. É tempo de voltar ao Senhor, com base na profecia de Joel. Eu, particularmente, na minha vida pessoal, nas minhas leituras e no contato bem a miúdo com essa profecia, tenho sido grandemente abençoado e espero também que você também esteja sendo abençoado. Quero incentivar você a ler a profecia de Joel, são 3 capítulos só, ler, reler, que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Então, e começamos essa série no capítulo 1, e agora já ministramos vários temas dentro do capítulo 1, e agora já estamos no capítulo 2. E no capítulo 2 nós estamos, então, lidando com a pergunta: para que tocar a trombeta em Sião e qual a sua mensagem? Porque no capítulo 2 começa logo com este chamamento do Senhor. Mas quero antes fazer um breve resumo da nossa última fala, do último pensamento da última ministração. Não vou fazer o resumo da ministração toda, mas nós terminamos a nossa última ministração, domingo à noite, falando que esse toque a trombeta em Sião tem a mensagem de Deus para o nosso coração, para que entendamos que, mais uma vez, os céus se abrirão sobre a vida daqueles que se arrependeram, sobre a vida dos filhos de Deus. Como isso acontecerá? E uma das menções que nós fizemos é como a intervenção do natural, no natural, para cumprir os propósitos de Deus sobrenaturais, quando o profeta, no verso 23, diz assim, Deus fala pelo profeta: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, temporã e seródia. Não é? E então nós terminamos falando sobre esses 2 tipos de chuva: a chuva temporã, que cai no outono, especialmente no final de outubro, prepara o terreno para ser lavrado e semeado. Então, é também responsável por irrigar os campos recém-semeados. A chuva seródia cai na primavera, principalmente entre março e maio, e é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa
colheita, não é? Então, sem a chuva seródia, o cultivo ficaria seriamente ameaçado. E vimos então os ensinos de natureza espiritual, um ensino mais profundo para o nosso coração, é que a chuva temporã, ela significa o derramamento do Espírito Santo. Temos aprendido que sempre quando o Senhor nos visita, em nosso espírito, em nosso coração, nos movendo espiritualmente, limpando a nossa vida, edificando, sarando, corrigindo, vem a bênção refletida também naquilo que é material. No caso aqui de Judá, na colheita, no cultivo, na abundância de pão. Mas há algo mais profundo, mais essencial, é que a chuva temporã significa o derramamento do Espírito Santo, como aconteceu no início da igreja primitiva, no Pentecoste, né? A chuva seródia representa o derramamento do Espírito Santo, que se manifestará nos últimos dias da história da humanidade, e que está a nos preparar para o arrebatamento. E então nós entendemos que devemos estar atentos a este ensino da palavra de Deus. Queremos agora, queridos, afirmar que a proclamação, tocai a trombeta de Sião, tem o sentido de anunciar a restituição. Fala aí onde você está, restituição. Vou dizer mais uma vez, restituição. Este é o tema deste dia. E eu vou ler Joel capítulo 2, a partir do verso 24, que diz assim: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Diz o Senhor: restituir-vos-ei os anos que vos foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Diz a palavra de Deus, e diz o Senhor pela boca do profeta: comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado, diz o Senhor. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Li Joel capítulo 2, do verso 24 até o verso 32. Os primeiros versos falam sobre a restituição que Deus vai trazer. Depois vai falar sobre o derramar do Espírito Santo em Pentecoste. E depois vai falar sobre o derramar do Espírito Santo visando os últimos dias, preparando a igreja para o grande e terrível dia do Senhor. Então esse texto é muito rico, tem uma mensagem muito atual, uma mensagem escatológica para os nossos corações. Tocai a trombeta em Sião, anunciando que há um tempo de restituição. O Senhor está falando aqui que há um tempo de restituição. E nessa oportunidade eu quero só compartilhar com você este tema, a restituição. Quando o Senhor diz restituir-vos-ei os anos que foram consumidos
pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Essa é a palavra que eu quero compartilhar para você nessa manhã. O profeta Joel, a profecia de Joel, destinava-se a 3 grupos de pessoas. Destinava-se à nação, no caso aqui a nação de Israel, e destinava-se à igreja, isto é, o povo de Deus, e o indivíduo na igreja. Para nós hoje tem esse destino. A nossa nação, a igreja do Senhor e aos indivíduos que fazem parte da igreja do corpo de Cristo, os crentes. Mas eu desejo então compartilhar essa palavra, essa profecia, mais aos indivíduos, às pessoas. Nós, os crentes, que já recebemos Jesus, e que estamos caminhando na fé, e também na vida daqueles que não declararam sua fé, recebendo Jesus ainda como Senhor e Salvador. Não importa quanto tempo você tem de vida cristã, de vida com Deus, não importa quanto tempo você tem de caminhada de fé, quanto tempo você está seguindo Jesus, ou tentando seguir Jesus, seguir os seus passos, ou mesmo se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Essa palavra é para você, porque ela vai tratar de algo muito importante que Deus tem para nós, que é a restituição. O que é restituição? O que significa restituição? Restituir é devolver, é dar de volta, é colocar a coisa na mão do seu legítimo proprietário, ou em poder de quem legitimamente deve estar. Esse é o que a nossa língua portuguesa, nosso dicionário, fala sobre restituição. Quanto à perspectiva bíblica, restituir é compensar de forma justa o que foi perdido ou o que foi roubado. E Deus, pelo seu amor, pela sua justiça e pela sua misericórdia, estabeleceu esta lei, ou instituiu esse princípio, não é, da restituição, compensar de forma justa. Deus quer fazer justiça, amém? Deus quer restabelecer aquilo que deveria estar no nosso lugar, na nossa vida, no lugar certo. Com base nessa lei, Deus agia e sempre agiu assim, e Ele age hoje, em favor, primeiro, do seu povo, no caso do texto, em favor de Judá, mas no nosso caso, em favor da igreja do Senhor hoje. Ele age como um reparador, e na Bíblia vemos que Deus restitui em situações, em circunstâncias de grande perda, de grandes prejuízos. Coisas, presta atenção, que devem ou deveriam estar na sua vida. Coisas que deveriam estar na sua vida, que deveriam estar na sua família. Coisas que deveriam estar no seu negócio. Coisas que deveriam estar no seu coração. Deus então vem restituir de forma justa. É isso que Ele está falando aqui a este povo que se arrependeu do distanciamento de Deus. Coisas que Deus te deu. Coisas que Deus te deu e foram perdidas e foram roubadas. Eu queria que você estivesse bem atento, coração aberto a esta palavra. Coisas que Deus já te deu, ou que Deus dá aos seus filhos, e que são roubadas, ou são perdidas ao longo do caminho. Coisas que foram roubadas, que foram tiradas da sua vida. E a palavra de Deus, conforme o Salmo 1, nos diz, no Salmo 1, verso 1, nos diz que o Senhor, Ele dá aos seus filhos o que nós precisamos. Vamos ver aqui o texto do Salmo 1.
e depois vamos ler um outro salmo, o Salmo 128. Mas o Salmo primeiro é um salmo conhecido, que muitos de nós deixamos de lado, mas que tem um grande princípio para a nossa vida. Diz assim, no Salmo primeiro: Salmo 128, verso 1. Salmo 128, verso 1 e verso 2. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, será feliz e tudo te irá bem. Esse texto e outros textos mostram como Deus cuida de nós, como Ele quer que as coisas boas aconteçam na vida dos seus filhos. E a palavra de Deus diz também que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O que acontece na nossa caminhada de fé? O que acontece é que, por razões diversas, nós sofremos perdas, às vezes como consequência da nossa maneira de viver, ou somos roubados, e Deus, Ele quer nos restituir. E nesse tempo de tanta carência, de tanta necessidade, de tanta perda, Deus está nos falando que Ele está nos falando que Ele tem essa palavra de restituição. Ele tem essa palavra de reparação. Ele tem essa palavra de restabelecimento. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Então Deus tem essa palavra de restituição. E o que será restituído? Está no texto simples: os anos que foram consumidos. Mas eu quero só deixar essa expressão por um tempo aí adiante. Eu quero compartilhar com você sobre a restituição dos tempos que foram consumidos. Porque nos tempos que foram consumidos, aqui houve perda. Eu quero agora tratar sobre perdas. O propósito da restituição divina era o quê? As eiras se encherão de trigo, aqui, materialmente falando, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Eu quero ler numa outra versão que diz o seguinte: olha qual é o propósito de Deus de reparar, de restituir o que foi perdido. As eiras ficarão cheias de trigo para bater. As eiras ficarão cheias de trigo para bater. Vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeite. Essa versão de King James, muito interessante, eu vou repetir: as eiras ficarão cheias de trigo para bater, vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e do mais puro azeites. Só para lembrar você sobre este desejo de Deus, esse propósito de Deus de restituir, Ele vai dizer aqui que Ele vai restituir, vai falar sobre trigo, sobre óleo e sobre o vinho. Como já ministramos, vai falar das nossas necessidades básicas, necessidades fundamentais. Amém, queridos? Mas restituição, este princípio é muito mais amplo do que podemos pensar. Porque quando lemos esse verso e lemos a declaração da palavra de Deus que fala em alimentos, aquelas coisas essenciais para a vida, muitas vezes somos induzidos a pensar que a restituição de Deus se gira em torno disso. E começamos a entrar por uma linha da prosperidade material, a linha do evangelho da prosperidade, porque o evangelho ele é prosperidade, não há outro evangelho. Mas eu quero compartilhar com você e declarar que a restituição que Deus fala aqui é algo muito mais amplo do que se pode pensar.
e talvez muito mais necessário do que o trigo, o vinho e o mosto. Muito mais importante, muito mais relevante, relacionamentos do homem com Deus, por exemplo. Deus, ele tem esse plano, esse propósito de restituir, de trazer de volta o relacionamento do homem com Deus. Porque um dia foi perdido esse relacionamento. Ali no capítulo 3 de Gênesis, declara que o homem quebrou o relacionamento com Deus pelo pecado. E Deus, então, ele ali mesmo, depois daquele ato, Deus, então, ele mostrou o seu propósito, o seu caráter de restituidor. E disse que haveria um que ia nascer de mulher, Jesus Cristo, que iria esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Então, a restituição aqui trata dessa necessidade básica de todos nós, que é restituição do nosso relacionamento com Deus. Você que está me ouvindo agora, que ainda não tomou uma decisão recebendo Jesus no seu coração, você precisa entender que é importante que este passo você possa dar na sua vida. O seu relacionamento com Deus vai muito além do que gostar de Deus, muito além do que falar com Deus, muito vai além do que saber algumas coisas sobre Deus. Mas é importante que você cuide do seu relacionamento com Deus verdadeiro, que se dá através de Jesus Cristo. O Senhor quer restituir. Esse é um tempo de restituir, de refazer, de recompor algo que foi perdido e nós perdemos lá atrás, através do nosso pai Adão, o relacionamento com Deus, porque a palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Mas eis que o Senhor mandou Jesus Cristo para, por esse outro homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, o homem fosse liberto do pecado e o relacionamento com Deus fosse restabelecido. Restituição é um princípio mais amplo e o Senhor está nos dizendo que esse é um tempo de restituição de relacionamentos familiares. Há muitas famílias, pessoas sofrendo porque houve perda, dano nos relacionamentos familiares, cônjuges, filhos. E a palavra de Deus para esse tempo é essa. Ele está dizendo que ele vai restituir. E a restituição de Deus vai além do vinho, do trigo e do óleo. Porque isso aqui era a representação material da restituição na vida espiritual da nação de Judá. E é esse o ensino dessa palavra para a nossa vida espiritual. Deus sabe que necessitamos do azeite, do trigo e do óleo. Isto é, Deus sabe que nós necessitamos do que é bom para a nossa sobrevivência. E já declaramos, já ensinamos que azeite, vinho e óleo, o trigo, vinho e óleo, ele representa o cuidado de Deus para conosco, a alegria do Senhor em nossa vida e a presença de Deus em nós. Mas também aqui Deus está falando a necessidade natural de aqueles elementos para sobrevivência, alimento, do progresso. Mas o que está na essência dessa declaração, desse princípio da restituição, é algo que vai além, é na nossa vida, no nosso caráter, na nossa vida com Deus, na nossa maneira de viver. Então essa palavra de restituição vem alcançar primeiro a relação de Deus com o homem, as relações familiares. Vamos ver ali em Gênesis que quando o homem rompeu a sua relação com Deus, também a relação entre as pessoas, elas foram prejudicadas, houve danos, perdas. O Senhor está falando que Ele vai restituir no nosso interior também perdas e danos emocionais.
Vivemos um mundo, uma sociedade, onde as pessoas elas estão emocionalmente feridas. Muitas pessoas estão emocionalmente feridas, emocionalmente enfermas. Pessoas que carregam feridas abertas na sua dimensão emocional a vida toda. Traumas, mágoas. Deus está dizendo nessa manhã: eu restituir-vos-ei. Eu vou trazer reparação. Porque Deus, quando nos deu a vida, nos fez nascer, permitiu que nascesse, foi para que tivesse uma vida completa, plena, perfeita, uma vida abundante. Restituição das perdas e danos emocionais, dos relacionamentos com a igreja de Cristo, tem a ver também do relacionamento do homem com Deus, mas quero destacar essa afirmação separadamente. Deus está declarando que Ele é um Deus que Ele quer restituir aquilo que foi perdido, aquilo que sofreu dano, tem a ver com o relacionamento do Filho dele, do crente Jesus Cristo, com a igreja do Senhor. Há muitas pessoas que estão aí como errantes espirituais, porque estão achando que podem caminhar com um relacionamento com Deus, sem estar se relacionando com a igreja de Jesus, com o corpo de Cristo. Isso quase se torna uma doutrina herética, mas sim, porque há quem defenda isso. Mas Deus, Ele está declarando na sua palavra que Ele é um Deus restituidor, e se Ele estabeleceu a sua igreja, que é o corpo de Cristo, Ele quer que seus filhos tenham um relacionamento saudável com a igreja de Jesus. Você que anda afastado da igreja, você que tem andado longe da igreja, quem sabe reclamando da igreja, apontando defeito na igreja, pare e pense que você está falando da noiva de Cristo. É assim que é a igreja. O Senhor está tratando da igreja. Não adianta mencionar os defeitos da igreja. O Senhor sabe que ela tem defeito, mas Ele declara também na sua palavra que Ele vai vir buscar a igreja perfeita, sarada, sem ruga, amém? Então o Senhor está aí a declarar que Ele vai restituir o relacionamento aquele relacionamento que foi quebrado com a igreja do Senhor. Não dá para você estar como errante espiritual, enganado, longe da igreja de Cristo. E devo lembrar que o Jesus Cristo, Ele não vai vir buscar errantes espirituais. Ele virá buscar a sua igreja. A sua igreja, que é o corpo de Cristo, com cada um dos seus membros. A restituição do qual Deus fala aqui é restituição de sonhos, projetos e realizações desejadas. Muitas pessoas estão doentes emocionalmente, frustradas, deprimidas, entristecidas, sem entusiasmo, porque sonhos foram roubados ou foram perdidos. Projetos bonitos foram deixados à beira do caminho, realizações desejadas foram deixadas de lado. E o Senhor, nesse tempo de aperto, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de crise, o Senhor está dizendo que Ele virá para trazer restituição naquilo que foi roubado, naquilo que foi perdido. O Senhor está declarando também que Ele vem restituir votos e decisões que foram tomadas diante deles e que não foram levadas adiante. Pessoas que tomam decisão, fazem votos, fazem profissão de fé diante de Deus e não levam essas decisões e esses votos diante. E esses votos, essas decisões, elas foram roubadas, ou foram abandonadas, ou foram esquecidas. Você que é um filho, que é uma filha de Deus, lembra do voto que você fez, quando você deu a sua pública profissão de fé. Lembra do dia quando você declarou publicamente que aceitava, recebia Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Lembra-se do dia quando você desceu às águas batismais, você foi ali e foi no batismo, declarando ali que você agora estava morto para as coisas do mundo, e ao sair da água, começa uma nova vida para o Senhor. Votos, decisões tomadas diante de Deus que foram roubadas. O diabo veio e roubou. Veio uma peste de gafanhoto, roubou. Alguma coisa aconteceu, roubou. Ou mesmo por negligência foi deixado de lado. Mas o Senhor, Ele está dizendo hoje que esse é um tempo de restituição. Essa declaração do verso 25 do capítulo 2 da profecia de Joel, ela não é uma declaração solta na história. Não é uma declaração feita num espaço de tempo. Não, essa declaração encerra um princípio que revela o caráter de Deus como o Deus que conserta, o Deus que restitui, o Deus que traz de volta aquilo que perdeu, o Deus que traz de volta aquilo que foi roubado. E nesta manhã, você está sendo desafiado a olhar para essa palavra de Deus, a receber essa palavra de Deus no seu coração, e permitir que Ele realize essa obra de restituição. Restituição de planos e propósitos de Deus para a sua vida. Quem sabe você entende que Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. Quem sabe um chamado especial para a sua vida. Um chamado ministerial, quem sabe. Um chamado para uma atividade específica no reino de Deus. E Deus tem chamado, e quem sabe você deixou esse chamado de lado. Ou você deixou que o inimigo roubasse esse chamado, ou que outros interesses desse mundo roubassem esse chamado. Mas talvez não seja um chamado, mas que eu denomino aqui de uma direção. Deus te deu uma direção, Deus lhe deu uma estratégia, uma trajetória diferenciada para a sua vida. E que foi roubada, e que você deixou de lado. Mas hoje, nós temos aqui na palavra de Deus, hoje eu estou aqui reverberando a voz profética do Senhor, para dizer que o nosso Deus, Ele está a declarar ao seu povo, à sua igreja. O nosso Deus está a declarar a qualquer pessoa que deseja receber essa palavra, que Ele é um Deus restituidor. Acontecem coisas em nossa vida, é verdade. Acontecem problemas na nossa vida, circunstâncias que vão permitir que haja perda, ou que somos roubados, é verdade. Algumas coisas, fruto do nosso distanciamento de Deus, fruto do nosso distanciamento de Deus, fruto do nosso pecado, e eu quero falar para você agora que está me ouvindo, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo fala a você, se você tem esse entendimento, esta convicção, que aconteceram ou está acontecendo coisas que têm afastado você de Deus, que têm mantido você longe de Deus, que têm mantido você no pecado. Se isso tem acontecido, esse é um tempo de você receber a restituição de Deus na sua vida. A começar pela restituição do seu relacionamento com Deus. É aí onde você está, você reconhecer isso, você se arrepender disso e você receber Jesus no seu coração. Eu quero declarar, se você fizer isso, as outras coisas, vai haver um processo de restituição no entorno da sua vida. E você vai perceber que tudo que você perdeu e que foi roubado, Deus está trazendo de volta. Que você possa estar pensando nisso. Mas você que é um filho de Deus, você que já aceitou Jesus, você que já foi batizado, também se você agora tem esse entendimento, esse convencimento do Espírito, que você tem andado distante de Deus, presta atenção, não importa quanto bom crente você já foi,
A questão é do aqui e do agora. Não importa o que você já fez, não. É aqui e agora. Se você está nesse tempo que você reconhece, sinceramente, diante de Deus, que você está longe dele, foi distanciado. Esse é um tempo de você voltar-se para o Senhor, aí onde você estiver. Mas há outras coisas, há outros acontecimentos que independem de nós. Nós temos o exemplo de Jó, perdeu tudo, e a perda dele foi material, foi emocional, foi uma perda total na sua vida. Mas Deus restaurou, Deus restituiu tudo, muito mais além do que Jó já havia possuído. Deus recompôs a vida de Jó. Temos um exemplo do apóstolo Paulo, que estava numa batalha íntima e espiritual, uma guerra no seu interior, e ele mesmo declarou que era um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, mas Deus o visitou com uma palavra de restituição, disse: a minha graça te basta. Eu creio que a partir desse tempo, apesar das aflições, esse espinho na carne não deteve o caminhar do apóstolo Paulo, não impediu que ele continuasse seguindo a Jesus, ao ponto de quando ele estava nos seus últimos dias, nos seus últimos escritos, ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ó querido, nessa oportunidade, não sei qual a hora que você vai estar assistindo este vídeo, eu quero convidar você a receber a restituição de Deus na sua vida. Você sabe que o que você perdeu, só você sabe o que você foi roubado. Você sabe onde você sofreu o dano. Mas presta atenção. Eu já vou encerrar essa palavra. Mas presta atenção. Mas o mais importante, há um dano, há algo mais relevante, há uma perda mais relevante. É a sua relação com o Senhor. A sua relação com Deus. Que nessa oportunidade você permita que o Deus restituidor possa estar trazendo de volta a sua comunhão com Ele. Depende só de você, porque Ele já fez a parte dele, mandando Jesus Cristo para restabelecer a comunhão do homem com Deus. Nós vamos estar cantando aqui um cântico, você presta atenção na letra desse cântico, e enquanto estivermos cantando, você pode, onde você estiver, tomar essa decisão, recebendo Jesus no seu coração. Você que ainda não tomou essa decisão, Jesus, eu quero de fato ter uma comunhão com o Senhor, restitui a minha vida com o Senhor. E você que já tem Jesus, mas que tem andado longe dele, como o povo de Judá estava andando, Deus está dizendo que Ele vai restituir. Ele está dizendo que vai restituir. Mas quando o Senhor falou aqui, nesse verso 25, que Ele ia restituir, antes o povo tinha se arrependido. É tempo de arrependimento. Enquanto cantamos, toma essa decisão. Logo a seguir vou estar orando por você. O Senhor diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Todo aquele que for salvo, o Senhor estará lhe restituindo. Vamos louvá-lo com esse cântico, restitui os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim.
Isso, meu querido, minha querida, não é o que Deus planejou para a tua vida. Vamos louvá-lo, porque esse Deus traz a restituição. Assim nós cremos e adoramos ao Senhor. Restitui. Que foram embora, o sonho se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos falar com o Senhor. Ó, querido Deus, coloco diante do Senhor essas vidas que nessa manhã têm ouvido essa palavra. Que hoje, nesse tempo, haja uma visitação do Senhor para trazer restituição em nossas vidas. Restituição na vida daqueles que já conhecem o Senhor, aqueles teus filhos, mas que por circunstâncias estão afastados, estão frios. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando nesses corações. Coloque diante do Senhor a vida daqueles que têm tomado uma decisão de hoje ver restituída a relação com o Senhor através de Jesus Cristo. Oh Deus, entra nesse coração, visita essa vida, essa casa, conserta, traz de volta tudo que foi roubado, tudo que foi perdido, mas de forma especial que o nome dessa pessoa já possa estar escrito no livro da vida. Que o Senhor venha na vida de cada pessoa, na vida do teu povo. Que o Senhor venha, Pai, sobre os ministérios, trazer uma restituição de coisas que nós deixamos de lado, coisas que o Senhor nos entregou, direção que o Senhor nos deu, nós deixamos de lado ou permitimos que fossem roubadas. Que o Senhor nos visite, assim como o Senhor fez no passado. E assim como o Senhor fez no passado, o Senhor traga abundância sobre nossas vidas, a começar pela abundância da Tua presença, a abundância da Tua presença, do Teu amor em nossas vidas, em nossas casas, para que a partir daí a restituição se propague em tudo que o Teu povo esteja envolvido. A partir da restituição, do conserto do nosso relacionamento com o Senhor, nós possamos ver tudo frutificar à nossa volta. Como diz a Tua palavra, tudo que pusermos a mão será bem sucedido para a glória do Senhor. Que isto aconteça com a nossa nação,
que haja na nossa nação um peso de arrependimento e que essa nação brasileira volte-se para o Senhor. Oramos, Pai, agradecidos no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um tempo muito abençoado. Lembrando a você que o nosso próximo encontro hoje é 19h30. Nós vamos ter a celebração da Santa Ceia do Senhor. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.